Olá, meus amores. Essa é a correção dos exercícios que eu passei para vocês no Caderno do Aluno, volume 3, atividade 1. Então, vamos lá. Considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe de 4 saias diferentes e 5 blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha que ela tem. Escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha da menina. Então, o conjunto de saia, nós temos o quê? 4 elementos. E o conjunto de blusas, nós temos quanto? 5 elementos. Então, nós vamos fazer 4 vezes 5 é igual ao quê? A 20 combinações. Atividade 2. Um roteiro turístico prevê a visita às 2 cidades do conjunto conhecido por cidades históricas de Minas Gerais, formados pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Quantos roteiros diferentes podemos ser traçados se Ouro Preto sempre estiver fazendo parte de um roteiro? Quer dizer, faça chuva, faça sol, Ouro Preto tem que fazer parte do roteiro, tá? Então, vamos lá. Nós temos Ouro Preto para Mariana, Ouro Preto para Tiradentes e Ouro Preto para São João del Rei. São essas as possibilidades que nós temos. A 2. Não houver restrições à escolha das cidades. Então, quer dizer, eu posso escolher qualquer cidade. Então, eu tenho Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Então, vai ser Ouro Preto, Mariana, Ouro Preto, Tiradentes, Ouro Preto, São João del Rei. Aí, nós podemos fazer Mariana, Tiradentes, Mariana, São João del Rei e Tiradentes, São João del Rei. A 5. Para que um número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine por um algarismo par. Em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Quantos números existem pares de 3 algarismos? Quantos números pares de 3 algarismos existem? Vamos lá. Nós temos o quê? Nós temos de 0 a 9, se você for contar, são 10 algarismos. Nós precisamos de 3 algarismos. 1, 2, 3. E ele quer que seja par. Quantos números pares nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, no terceiro algarismo, ele quer par. Então, nós temos 5 possibilidades de ser par, tá? Aí, no segundo algarismo, a gente pode colocar quantos? Nós podemos colocar qualquer um dos números, certo? E no primeiro algarismo, 9. Por que 9, pessoal? Porque eu não posso colocar o 0. Porque se eu colocar o 0, não fica 3 algarismos, porque o 0 na frente ele não vale nada. Então, esse é o quê? 9 vezes 10 vezes 5, que é igual a 450 números. Letra B. Quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Vamos lá. Nós temos o quê? Nós temos o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e 9, que são 10 algarismos. Aí nós temos que nós precisamos de 3 algarismos cujo último número tem que ser ímpar. Então, quantos ímpares nós temos de 0 a 9? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 possibilidades de dar número ímpar no 3. No terceiro algarismo, tudo bem? Aí, no segundo algarismo, nós podemos pôr qualquer um deles. Então, nós temos 10 possibilidades. E no primeiro algarismo, nós temos 9. Por que 9? Porque nós não podemos colocar o 0, porque senão não fica 3 algarismos, porque o 0 na frente não vale nada. Então, vai ser o quê? 9 vezes 10 vezes 5, que é igual a 450 números. Agora, eu quero, na letra C, números distintos, quer dizer, eles não podem se repetir. Então, nós temos novamente 10 algarismos, ok? E quantos números ímpares nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso significa que nós vamos ter
5 possibilidades no terceiro algarismo. Já no segundo algarismo, eles não podem se repetir. Se ele não pode se repetir, quantas possibilidades nós temos? 8. E no primeiro algarismo, quantas possibilidades nós temos? 8 também, porque além dele não poder se repetir, não pode ser o número 0, certo? Então, vai ser o quê? 8 vezes 8 vezes 5, que é igual a 320 números. Agora, vamos lá. Quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Agora, nós queremos os números pares. Então, nós temos aqui os 3 algarismos. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades de ter números pares. Só que pensa aqui comigo. Eu posso colocar o 0 aqui? Não, eu não posso. Então, eu não posso colocá-lo junto com os outros 4 que sobraram. Então, eu vou colocar o 0, vou colocar como se o 0 tivesse ele sozinho no terceiro algarismo. Aí, como é que nós vamos fazer? Se o 0 no terceiro algarismo vai ser 0, quantas possibilidades nós temos no terceiro? 1. Uma possibilidade. E no segundo algarismo, quantos números nós podemos ter? 8. Por quê? Porque o 0 ele já está no terceiro e o que está no primeiro nós não podemos repetir. Então, são 8. E no primeiro algarismo são 9. Então, vai ser o quê? 9 vezes 8 vezes 1, que é igual a 72. Então agora nós vamos fazer o quê? Dos outros números pares. 2, 4, 6 e 8. Desculpa, gente, tô perdendo minha voz. Então, vai ficar os 3 algarismos, tá? Então, quantas possibilidades nós podemos agora que dê número par? 4. E no segundo algarismo, quanto que nós podemos? 8. E no primeiro, 8 também. Então, vai ser o quê? 8 vezes 8 vezes 4, que é igual a 256. Então, agora, a gente soma 72 mais 256, que vai dar o quê? 328 números. Atividade 6. Considere os numerais 1, 2, 3 e 4 e todos os números de 4 algarismos distintos que podemos formar com eles. Imagine que todos esses números serão ordenados do menor para o maior. Isto feito, o primeiro da fila será 1234, o segundo 1243, o terceiro 1324 e assim por diante até o último, que é 4321. Aí eu quero saber qual é a posição do número de 4321. Vamos ver aqui, a gente poderia fazer tudo isso na mão, mas é muito mais fácil a gente fazer assim, ó. Nós temos o número de 0, 1, 2, 3, 4. Nós temos quantos algarismos? 3, certo? Então, nós vamos fixar o número 1 como se ele tivesse no primeiro algarismo. Se eu fixei ele no primeiro algarismo, qual a possibilidade de eu ter no primeiro algarismo? 1. E o segundo? 3. Por que 3, pessoal? Porque nós temos 4 números, certo? E 1 já foi no primeiro algarismo. E no terceiro? 2. E no quarto? 1. Então, isso vai ser o quê? 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, 6 números. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o número 2 agora. Então, nós vamos novamente fazer. Então, pensa comigo. Se vai começar com 2, qual a possibilidade de sair o 2? 1. E aí? E no segundo? 3, 2, 1. Então, vai ser o quê?
1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Ali não seria 6 números, né? Mas vamos lá. Agora nós vamos fazer com o quê? Com o número 3. Se eu fixo o número 3 no primeiro algarismo, a possibilidade é 1. E no segundo algarismo, 3. No terceiro, 2. E no quarto, 1. Então, vai ser 1 vezes 3 vezes 2, que é igual a 6. E agora vamos fazer o quê? Com o 4. No primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Então, eu fixei ele no primeiro algarismo. Então, a possibilidade é 1. E no segundo algarismo vai ser o quê? 3. No segundo, né? No terceiro vai ser o quê? 2. E no quarto, 1. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar, porque esse é o último número. Então, vai ser o quê? 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24, que é a 24ª posição. Agora, nós temos a letra B. Qual é a posição do número 3.241 nessa fila? Nós vamos fazer do mesmo jeito. Nós temos o número de 1 a 4. Então, nós temos 4 algarismos. Então, nós vamos fixar o número 1. Se eu fixei o número 1 no primeiro algarismo, a possibilidade é 1. No segundo algarismo, são 3, 2, 1. Então, vai ser 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 números. Aí, nós temos o quê? Nós vamos fixar o 2 no primeiro algarismo. Se eu fixei o 2, ele vai ser o quê? 1, 3, 2, 1. Aí, vamos fixar o quê? A parte do 3. Só que no 3, o que eu vou fazer? Eu vou fixar o 3 no primeiro algarismo e o 1 no segundo algarismo. Se eu fixar o 3 no primeiro algarismo, ele vai ficar o quê? 1, uma possibilidade. E o 1 no segundo algarismo vai ter o quê? Uma possibilidade. Aí, quantas possibilidades vai me sobrar no terceiro algarismo? 2. E no quarto, 1. Então, vai ser o quê? 1 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que é igual a 2. Aí, nós vamos fazer agora o quê? Nós vamos fixar o número 32, que vai ser o quê? Uma possibilidade no 1 e uma possibilidade no 2. Aí, no terceiro algarismo vai ser 2 e no segundo vai ser 1. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que é igual a 2. Aí, eu somo. Vocês entenderam? Porque eu quero na fila 3241. Por isso que eu fixei aqui. Então, vai ser o quê? 6 mais 6 mais 2 mais 2, que vai ser o quê? Ele vai ficar na 16ª posição.